pessoal, estamos agora na lição número 12 de Fundamentos. Bem-vindo nesse treinamento de Fundamentos, a lição número 12. Agora nós vamos começar a esmiuçar essas 4 práticas. E tanto a lição 12 como a lição 13, nós vamos falar do quê? Vamos falar sobre a palavra de Deus. Agora então, lição número 12 é a primeira lição em que nós vamos entender por que a palavra de Deus é tão importante na vida de um cristão. Na verdade, é toda a base, é tudo aquilo que nós temos para saber quem Deus é e para saber também como é que são os princípios, os preceitos, como é que Deus ele projetou, como ele planejou, como Deus pensa, seus princípios para que nós venhamos a saber como viver. Mas, sobretudo, a Bíblia nos revela quem Deus é. E sabendo quem Deus é, nós vamos querer cada dia ser mais semelhante a Ele, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então vamos saber como nos devemos nos comportar, como devemos decidir as coisas, como devemos viver na nossa vida. Então, para introduzir, tem um versículo que quando Jesus foi tentado lá no deserto, e Satanás ofereceu, disse, porque se tu é Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus estava com 40 dias, estava esfomeado, muita fome. E Satanás desafiou Jesus a transformar a pedra em pão. E agora, Jesus respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava dizendo, para mim, o que é mais importante é obedecer a Deus. E eu estou num propósito de 40 dias de jejum e vou obedecer a Deus, cumprindo esses 40 dias. Então, todo homem que nasceu de novo precisa de alimento genuíno para crescer espiritualmente. Na realidade, todo recém-convertido deseja ardentemente, ou pelo menos deveria de desejar, ardentemente alimentar-se da palavra de Deus. A palavra de Deus é como um alimento, a palavra de Deus é como comida para nós, é o alimento para nosso espírito, é o alimento para a nossa alma. E também é o alimento para o nosso corpo. Por que é o alimento para o nosso corpo? Porque nós estando bem em nossa alma e nosso espírito, também provavelmente estaremos bem no nosso corpo. Aquilo que está dentro de nós reflete aquilo que está fora de nós. Todo recém-convertido, então, como diz Pedro, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, como bebês recém-nascidos, o genuíno leite espiritual. A Bíblia é comparada com leite espiritual e nós precisamos desejar de coração esse leite, como um bebê. Eu vejo o meu neto, e ele pede a mamadeira dele, tão determinado. Quando ele acorda de manhã, ele quer a mamadeira dele, e assim também nós precisamos desejar com ardor esse alimento espiritual. Ele vai nos alimentar espiritualmente. A Bíblia diz que ele é mais doce e agradável que o mel. Uau! Então, se havia alguma coisa doce naquela época, era o mel. E aqui a Bíblia diz que ele é mais doce que o mel. E também nos diz lá no Salmo 119, na verdade o Salmo 119 é um salmo que nos fala de como é importante a vida, tendo base na palavra de Deus. Então, também diz que a palavra de Deus nos transmite um imenso prazer, e esse prazer nos leva até vitória. Jesus mesmo falou que bem-aventurado, e bem-aventurado significa feliz, é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e guardamos não significa colocar no coração e fechar. Guardar significa estar em nós, mas viver isso. Guardar significa viver essa palavra. Então, aquele que guarda, que ouve a palavra de Deus
e pratica ela e guarda ela, essa pessoa é bem-aventurada, essa pessoa é feliz. Quer ser feliz? Estuda muito a palavra de Deus. Leia muito a palavra de Deus. Te atira na palavra de Deus. Em cada palavra. E a Bíblia diz, guarda ela no teu coração e pratique ela. Se tu fizer isso, eu te garanto, Deus diz que tu será bem-aventurado. Deus diz que tu será feliz. Deus diz que tu será bem-sucedido se tu fizer isso. Uau! Então, luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Quando o salmista diz isso, ele está dizendo, eu vou alicerçar a minha vida sobre a palavra e vou caminhar a minha vida, as minhas decisões, aquilo que eu fizer, baseado naquilo que Deus diz. Eu garanto, e pode cobrar de mim, se tu não for bem-aventurado. Por quê? Porque se Deus disse, Ele vai cumprir. Deus nunca mentiu, jamais mentiu e jamais mentirá para ti. Pode confiar nele. O homem mente. Podemos errar, podemos falhar, podemos nos enganar, mas Deus não. Não se engana e não mente. Tudo que ele faz, a Bíblia diz que ele vela, que ele cuida, ele dá maior atenção na sua palavra para cumpri-la cabalmente. O apóstolo Paulo, ele alerta Timóteo a procurar apresentar-se como obreiro aprovado diante de Deus, através do bom manejo da palavra de Deus, da Bíblia. Pois a Escritura ensina, repreende, corrige e educa, para que o homem de Deus seja perfeito. Então o objetivo da palavra de Deus é fazer que nós sejamos perfeitos. Quem é que pode levar o homem à perfeição? Está aqui, a palavra de Deus. A palavra de Deus, se nós seguirmos ela cabalmente, a Bíblia diz que seremos perfeitos. Esse é o objetivo. Não é que a palavra de Deus nos ajuda a melhorar a nossa vida. Não, não, não. A Bíblia não está dizendo que ela vai melhorar a nossa vida. A Bíblia não está dizendo que ela vai dar uma ajeitadinha, uma melhoradinha aqui, não. É nova criatura. A Bíblia diz que vai transformar completamente a nossa vida. E vai nos fazer perfeitos. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu conheço o pensamento de Deus, quanto mais eu estudo, quanto mais me aprofundo e quanto mais eu vivo a palavra de Deus, mais feliz eu serei e mais perfeito eu serei. Uau! Homem bem-aventurado esse, homem feliz, homem de vitória. É isso. Medita na minha palavra de dia e de noite, Deus diz, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em tudo o que fizeres. Deus disse isso para Josué, mas essa palavra para Josué cabe para ti, cabe para mim, cabe para todos nós. Se nós nos dedicarmos, nos esmerarmos, ler, estudar, então a palavra de Deus não é algo que nós podemos levar de uma forma muito sem responsabilidade, ou muito levianamente, ou sem muito compromisso. Não, não. Se existe uma coisa preciosa para a nossa vida, se existe uma coisa preciosa para a tua vida agora, é a que está escrita aqui dentro. Se existe algo que tu tem de valor, a coisa mais importante, é o que está escrito aqui. Com isso, tu precisa se dedicar, comprar, tomar isso. Jesus usa uma parábola para isso. Jesus diz o seguinte na parábola, que um homem estava num campo e ele encontra naquele campo que não era dele, ele estava trabalhando num campo de alguém e ele encontra um tesouro naquele campo. O tesouro não era dele, mas agora ele sai, vende tudo que tem para comprar o terreno para poder ter o tesouro pertencer a ele. É isso. A palavra de Deus é esse tesouro. Nunca, jamais tu pode trocar aquilo que diz aqui na palavra de Deus, que está na tua vida, por qualquer outra coisa. Não deixa que prazer nenhum, não deixa que
que desejo nenhum. Não deixa que qualquer prazer da carne, qualquer mentira do diabo diga que os prazeres do mundo é melhor que aquilo que a Bíblia tem para ti. Não deixa ele dizer isso, é engano. Isso aqui é mais doce do que um mel. Isso aqui a Bíblia chama que a palavra de Deus é como ouro refinado. É a verdadeira riqueza que nós temos. Como cristão, cada cristão precisa ter a sua Bíblia. Não fique pensando que tu pode ter e pode ter uma Bíblia para toda a família. Não. Tenha a tua Bíblia. A tua Bíblia pessoal, que aonde tu vai, que está lá junto contigo, e leia ela todos os dias. Pode marcar, pode riscar, pode marcar pontos importantes que te chamaram a atenção. Decora os versículos bíblicos. Continua decorando para que cada vez que tu fala, cada vez que tu vai meditar, e meditar significa repetir baixinho, cada vez mais. E essa escritura, ela vai te ensinando, te corrigindo, te educando, para que tu cada dia aperfeiçoe mais, vá melhorando mais, e a tua vida cada dia seja uma vida melhor. Então, precisamos ter a Bíblia, a palavra de Deus, profundamente em nosso coração. Paulo escreveu: habite em vós, profundamente, a palavra de Deus. Precisa habitar dentro de nós. Precisa estar dentro. Não fora apenas. Nós temos que transferir a Bíblia daqui para aqui, para o nosso coração. Guardar, decorar, conhecer. Todas as decisões que tu toma, se tu não sabe, pede para Deus. Ele te ensina na palavra de Deus, e a Bíblia é poderosa para ensinar em todas as coisas que tu precisa. Não precisa te preocupar que a Bíblia não tem algo que não possa te dar resposta para alguma coisa na tua vida. Para todas as tuas indagações, está aqui a resposta. Então a Bíblia, agora vamos ver como essa Bíblia, o que ela é. A origem dessa palavra Bíblia, essa palavra significa livros, uma coleção de livros, uma biblioteca. Aqui na verdade temos, aqui dentro, 66 livros. A Bíblia é composta por um monte de livros. É como se fossem muitos livros, que estivessem compilados num só. Por isso na verdade é uma biblioteca. A Bíblia é uma compilação de livros. Do Velho Testamento significa antes de Cristo, da Velha Aliança, tem 39 livros. E na Nova Aliança, no Novo Testamento, são 27 livros. Também chamado de cartas, também chamado de epístolas. E nós vamos ver o que se compõe esses livros. Então, eles foram escritos num período muito longo, de praticamente 1.500 anos, desde o primeiro livro até o último. Mas é interessante, preste atenção. Não existe nenhuma literatura. Nenhuma, escute. Não existe nenhuma literatura na humanidade que tenha a idade dos primeiros livros da Bíblia. Os primeiros livros da Bíblia é a maior riqueza histórica que a humanidade tem. Vou falar de novo. Não existe nenhum outro livro, não existe nenhum outro escrito histórico, nenhum outro livro de filósofos, tudo. Não, quando os primeiros livros que foram escritos e que nós temos relatados para nós, a riqueza que existe histórica aqui dentro da Bíblia, não apenas histórica, mas ela é sobretudo nos ensina como todas as coisas começaram. Os primeiros livros, que se chamam Pentateuco, eles foram escritos por Moisés. É o mais rico acervo histórico que o homem tem na humanidade. Não existe nada tão rico, tão antigo,
Não existe nada que possa dizer como o homem vivia no passado, com tantos detalhes, como a palavra de Deus. Então, o Velho Testamento, antes de Cristo, foi escrito na língua hebraica, que era a língua de Israel. E o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Agora havia se difundido a língua grega no mundo todo. Então o mundo todo praticamente falava grego. E por isso o Novo Testamento foi escrito em grego. E, logicamente, que nós não temos ainda esses livros de 2.500 anos atrás. Se a gente deixa um livro aí parado, alguns anos ele já perde todas as características, seca muito mais. Naquela época que eles escreveram em papiros ou escreveram em pergaminhos. Papiros eram uma planta, papiro que tem no Egito, e eles cortam, é uma planta comprida, eles cortam e fazem entrelaço, né? E de um lado e de outro, botam numa prensa, secam, e agora nós temos folhas, né, de papiros. E pergaminhos é como um couro, né, bem fininho, couro de carneiro, que ele é colocado, ele não é bem curtido, ele é colocado numa situação que ele fica bem duro, em que escreviam em cima. Então era muito difícil e muito caro na época ter algum livro. E existem mais de 2.000 traduções. É o livro que tem mais traduções no mundo, e não só isso. É o livro mais lido e mais vendido no mundo. E mais traduzido no mundo. É, sem dúvida nenhuma, o livro com maiores impressões. Todos os anos, quando se vai ver quais são os livros que tiveram maior tiragem, todos os anos, os livros de maior tiragem é a Bíblia. Todos os anos, os livros do mundo com maior tiragem, mais vendidos. E além disso, foi o primeiro livro impresso, quando Gutenberg desenvolveu a imprensa. O primeiro livro impresso na humanidade, antes de qualquer outro livro, foi a Bíblia. Então, apesar de ela se apresentar que parece que é um livro normal, como qualquer outro livro, ela é um livro completamente diferenciado dos outros livros. E ele é único, não existe nada parecido com isso. Por quê? Porque esse livro, o que está escrito nele, foi inspirado por Deus. E a própria Bíblia diz isso e confirma isso. Diz em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus. Vou falar de novo. Toda, desde Gênesis, o primeiro livro, até Apocalipse, o último livro, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda ela, não parte, não alguma palavra. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E nenhuma profecia, como diz em 2 Pedro, da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E o que significa inspiração? Inspiração significa que o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, concedeu aos escritores as palavras a serem escritas, livrando-os do erro. Ou seja, foi uma coisa, de fato, muito milagrosa, muito inspiradora. E por isso a Bíblia é a palavra de Deus. Não é a palavra que Paulo escreveu, não é a palavra que Moisés escreveu. Na verdade, é a palavra que Deus escreveu. Só usou homens para escrever, mas na verdade é a palavra de Deus. A Bíblia também é chamada a espada do Espírito e também conhecida como Escrituras. Muito importante nós entender que nós cristãos, a base de toda a nossa vida de fé, o que a Bíblia diz é a palavra final para nós. Se tu é cristão,
não é a tua ideia, não é a ideia do teu pai, não é a ideia da tradição, não é a ideia dos amigos, não é a ideia daquilo que a ciência, quem sabe, está querendo dizer, quem sabe as filosofias. Essa não é a última palavra. A última palavra é que está escrito aqui dentro. Então essa é a nossa regra absoluta. Aqui não existe relativismos. Aqui não existe, pode ser ou pode não ser. Não, não. Tudo que está escrito aqui, Jesus disse, a minha palavra é a verdade. Então, se alguma coisa não fecha com aquilo que está escrito aqui, eu tenho que dizer que não é verdade. Porque com o tempo, todos começam a perceber que aquilo que está escrito supera todas as outras coisas. Muitos achavam na era do modernismo que quando a ciência começou a desenvolver as coisas, que a ciência iria desbaratar a veracidade da Bíblia. E aconteceu bem o contrário. A ciência veio afirmar e demonstrar que tudo aquilo que estava escrito aqui era verdadeiro. Os antropologistas, os estudiosos da história, aqueles que fazem escavações, pensaram, bem, nós vamos descobrir coisas, e essas coisas vão contradizer a Bíblia, e vão dizer que as histórias que estão escritas na Bíblia são inventadas. É como uma fantasia. E cada vez que eles descobrem uma escavação nova, descobrem um novo parque que eles vão escavando, o que é a conclusão? Todas essas histórias, uma por uma, vai confirmando o que está escrito aqui dentro. As pessoas, quando vão descobrindo as coisas da alma, e pensavam, não, a Bíblia não fala muito claramente as coisas da alma. E quando vão descobrindo as coisas da alma, vão descobrindo e percebem que tudo aquilo que eles vêm descobrindo, tudo já estava escrito aqui e vem confirmar aquilo que está escrito na Bíblia. Então a história, as escavações, o antropologismo, a ciência, não importa o que, ela não contradiz a Bíblia, confirma a Bíblia. E na verdade, se alguma coisa contradiz aquilo que está escrito na Bíblia, pode ir procurar mais adiante, porque aquilo que está dizendo não é verdadeiro, porque aquilo que é verdadeiro é aquilo que está escrito na palavra de Deus. O conteúdo da Bíblia. Então, os livros do Velho Testamento, que nós já falamos, e vimos que ao todo eram 66 livros, e 39 livros do Velho Testamento, são divididos em uma porção de cada tipo de livro. Os primeiros 5 livros nós chamamos dos livros da lei, o Pentateuco. Foi escrito por Moisés, vem de Gênesis até Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Então, 5 livros que é chamado, pelos judeus é chamado de Torá, nós chamamos de Pentateuco, os livros da lei. E eles contam a história do início até a saída do povo de Israel do Egito e o início deles que levam até a porta da terra de Canaã. Depois desse, nós temos 12 livros de Josué até Esther, e vai contando, passando por Josué, que é o primeiro juiz, depois todos os outros juízes, alguns eram profetas, alguns não. Depois vem a época dos reis. Então, vai contando a história, como é que aconteceu toda a história do desenvolvimento do povo de Israel a partir de quando o povo saiu de Israel e saiu do Egito, e entrou em Israel. Então, é composto por 12 livros e é um conteúdo histórico fabuloso. Depois nós temos 5 livros que são livros poéticos, porque foram escritos de forma poética. Começando pelo livro de Jó, daí vem Salmos, Eclesiastes, e
Provérbios, Cantares e Provérbios. São 5 livros. Esses 5 livros são escritos de forma poética. O que significa forma poética? Eles vão desenvolvendo conceitos importantes através de exemplos. E são livros, então, que foram escritos por pessoas muito cabeças, porque quem escrevia poeticamente escrevia de uma forma muito sábia. A poesia na época não era sinônimo da poesia que nós temos hoje. A poesia que nós temos hoje é uma poesia que tenta rimar as coisas. Na época, não. Na época, a poesia significava que eles tentavam explicar coisas difíceis com exemplos fáceis. Então, todos os livros poéticos são livros que explicam coisas espirituais, coisas da vida, de uma forma muito fácil da gente entender. São 5 os livros. Depois nós temos os livros proféticos, que são 17 livros proféticos, e eles são divididos nos profetas maiores. Esses profetas maiores, nós sabemos quais são: Isaías, Jeremias, Ezequiel, e daí nós temos também de Jeremias Lamentações, e também temos Daniel. Então são 5 livros que a gente chama profetas maiores, porque eles são um pouquinho mais encorpados, tem mais conteúdo. E depois nós temos 12 profetas menores, porque são livros com poucos capítulos, 2, 3, 4 capítulos, ou um capítulo só. Por isso são chamados profetas menores. São desde Oséias, os profetas menores, até Malaquias. E no Novo Testamento, nós temos os 4 evangelhos, que são os livros bibliográficos, que falam da bibliografia de Jesus, conta a história de Jesus, cada um olhando de um prisma um pouco diferente. As histórias muitas vezes se repetem, mas contando de uma forma diferente de entender. Uma vez que, por exemplo, Lucas, ele era um gentil, ele não era um judeu, e ele via as coisas de uma forma gentílica. Mateus era um judeu, e ele então julgava as coisas de uma forma muito judaica. João era alguém que via Jesus como o Filho de Deus, e assim ele via e mostrava exatamente esse Jesus como o Filho de Deus. Então, cada um dos evangelhos nos apresenta Jesus de uma forma diferente, e vale a pena. São as bibliografias de Jesus. E depois temos um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, que nos conta como foi o início da igreja e, sobretudo, a expansão da igreja, quando começou tudo. Depois temos 21 epístolas. O que é uma epístola? É cartas. Essas cartas, elas foram escritas ou para igrejas das cidades. Por exemplo, quando nós falamos de Romanos, nós estamos falando da carta que Paulo escreveu para a igreja que estava na cidade de Roma. Então, cartas para a igreja que estava na cidade de Roma. Quando nós falamos de Efésios, nós falamos da carta que Paulo escreveu para os cristãos que estavam na cidade de Éfeso. Quando nós lemos Coríntios, nós estamos lendo a carta que Paulo escreveu para a igreja que estava em Corinto. Então, Paulo e outros autores escreveram 21 cartas ou epístolas, que é a mesma coisa, e elas então contam e explicam todos os conceitos doutrinários para dirigir e orientar a igreja. E por isso nós sabemos, por causa da falha das igrejas naquela época, e os apóstolos que escreveram para as igrejas corrigindo essas coisas, orientando eles, então nós temos essas cartas que podemos balizar e corrigir e alinhar aquilo que estamos fazendo. Mas também existem cartas para indivíduos. Paulo, por exemplo, escreveu para Timóteo. Paulo escreveu para Tito. Então são cartas pessoais enviadas. Existe para um povo, para uma cidade. Existe cartas para indivíduos. Paulo foi quem escreveu a grande maioria dessas cartas. Das 21, nós sabemos que ao menos 13 dessas foi Paulo que escreveu. E por fim,
nós temos um livro profético, que é o livro de Apocalipse, né? Que significa revelação. Apocalipse significa revelação. Inclusive, na língua inglesa, não existe essa expressão referindo-se ao livro de Apocalipse como Apocalipse. O nome do livro de Apocalipse em inglês significa Revelation, ou seja, livro da revelação. Então, foi João que escreveu, o apóstolo, da ilha de Patmos, né? E ele conta como vai ser as coisas que estão acontecendo para o futuro, mas também repreende e orienta algumas coisas para as 7 igrejas da Ásia, onde Jesus, o próprio Jesus, veio por intermédio de João e dá orientação. Então, os livros da Bíblia são divididos em capítulos, que são aqueles números um pouco maior, e versículos, que é aqueles números pequenos que tem na frente de cada linha. Isso não existia quando originalmente foi escrito, e na verdade eles foram subdivididos assim depois para facilitar a localização, né, para estudos, para a gente poder encontrar mais rápido. E eventualmente existe alguns númerozinho pequeno em cima, atrás da palavra. E isso significa que existem algumas referências, que existem alguns versículos parecidos em outra parte na Bíblia, e provavelmente no rodapé, quem sabe, tem alguma referência a isso. Existem palavras entre colchetes, e isso significa também que em alguns escritos antigos estava escrito e em alguns não estavam. Então, ele coloca, faz parte do texto. Mas nem todos os escritos antigos estão escrita essa palavra. Por quê? Porque naquela época eles escreviam à mão. Tinha como um professor muitas classes e o professor ficava ditando. E por isso se chamavam escribas, porque eles escreviam. E quem sabe alguém dava uma pescada e escreveu e esqueceu de uma frase, de uma letra, de uma palavra eventualmente, não pegou. Então temos uma tradução, um manuscrito antigo que tem, outro não tem uma palavra. E por isso está entre colchetes. Então, eu gostaria de te desafiar agora. Isso tu vai ter que aprender. Então, para localizar os versículos na Bíblia, né? Vai até o int, lá no início da Bíblia. Vai ter que fazer isso. Aquele que vai te acompanhar depois vai, de certa forma, cobrar isso de ti, né? E tu vai lá e decora, memoriza, o nome dos livros com as suas abreviaturas em sequência. Então, para essa lição agora, tu tem um desafio, memorizar primeiro os livros do Novo Testamento. Então, todos os livros do Novo Testamento. A abreviatura deles, por exemplo, Mateus, tu precisa decorar primeiro Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Então, tu precisa memorizar a sequência, mas precisa também memorizar como é que se abrevia Mateus. Mateus significa MT. Marcos, MC. Lucas, LC. Porque muitas vezes, quando se faz referência, não se escreve todo o nome, se abrevia. João, J-O. Atos, A-T. 1 Coríntios, 1, C-O. E daí vem o capítulo e depois vem o versículo. Então, eu quero te desafiar a tu decorar a sequência agora. Guarda isso, vai ter que escrever isso, um livro depois do outro. Mateus, Marcos, Lucas. Daí tu vai ter que escrever Mateus, MT, Marcos, MC, Lucas, LC, João, JO e todos os livros do Novo Testamento. Não é tão difícil assim, não. É mais fácil do que pensa. Vai decorando alguns primeiros, vai decorando um número, depois vai decorando outros. E tu vai ver que é muito fácil e muito bom decorar os livros da Bíblia, porque quando eles disserem, agora procura lá no livro de Oséias, e no meio de tudo isso, tu diz, onde está Oséias?
Enquanto tu não sabe, não vai passar mais vergonha. Porque tu vai saber a sequência e vai saber onde está. Ok? Qualquer cristão que seja um pouquinho conhecedor da palavra, um pouquinho, tem que saber a sequência dos livros da Bíblia. Ok? O Novo Testamento, desafio para ti essa semana. Deus te abençoe demais. Ok? Até a próxima lição, lição número 13.